aqui na nossa igreja, nós sempre separamos um tema, um assunto, para as noites de quarta-feira, e estudamos esse tema ao longo de todo o ano. Ano que vem será um outro tema, será um outro assunto. Em 2023, temos conversado sobre as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, e feito um estudo de 1º e 2º Coríntios, verso a verso. E alguns irmãos sempre trazem a Bíblia e a caneta, fazem anotação, tiram as dúvidas, isso é precioso. Hoje nós chegamos ao 32º estudo, e ao capítulo 10 de 2 Coríntios, cujo tema é o obreiro aprovado. Nós vamos fazer uma leitura inicial do capítulo 10, e depois a gente vai comentar versículo por versículo. Se alguém perto de você está sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela, ofereça o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter, para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para a eficácia e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem, as cartas do Paulo são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e sua palavra desprezível. Considere o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegar mesmo até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós, no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Porque não é aprovado aquele que recomenda-se a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. O obreiro aprovado. Esse é o tema do apóstolo Paulo no capítulo 10, capítulo que nós acabamos de ler. Bendita seja a palavra do Senhor. Nós podemos identificar aqui 6 verdades que passo a compartilhar com a igreja. A primeira verdade é que o obreiro aprovado por Deus é humilde. Isso fica claro nos versículos 1 e 2, na abertura do capítulo. Paulo diz, ora,
eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a ousar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ponto. Vamos comentar esses 2 versos. Paulo está dizendo para a igreja: olha, pessoal, quando eu mando as minhas cartas para vocês, eu aperto vocês. Mas quando eu vou pessoalmente até vocês, eu quero estar com uma atitude mais de amor, de paciência e de fraternidade. E eu quero ter essa atitude porque a minha inspiração é o próprio Cristo. O meu exemplo de humildade é o próprio Cristo. No verso 1, Paulo diz que Cristo tinha mansidão e benignidade. Então eu penso que assim como Paulo se inspirava em Jesus e buscava ser uma pessoa humilde, que demonstrasse mansidão e benignidade, também nós devemos fazê-lo. Essa palavra humildade é tão rica porque ela vem de humus. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Humus. Geralmente, quando você vai numa loja de flores, então você quer comprar terra, e ali tem um tipo especial de terra, geralmente. Na verdade, humus é terra, é chão, em grego. De modo que essa palavra humildade significa ficar perto do humus, ficar perto do chão. Agora, isso não é nada atraente para nós, seres humanos sedentos de aprovação e reconhecimento. Mas é o ideal de Deus para a nossa vida. Amados, a humildade é a rainha das virtudes. Porque sem humildade, todas as virtudes se transformam em vícios. Todas as qualidades viram defeitos. Por isso, aprecio de modo especial essa qualidade que estava presente na vida do Senhor Jesus Cristo e que haverá de estar presente na vida de um obreiro aprovado. Então, o obreiro aprovado por Deus é humilde. Segunda verdade, o obreiro aprovado por Deus não vive na carne. Versos 3 a 6. Esses versos trazem riquezas espirituais para a nossa vida. Eles dizem: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O que significa esta palavra? Carne. No grego, sark. O que significa essa palavra? Ela tem 2 significados, e é o contexto que vai dizer qual significado o autor bíblico está utilizando. Algumas vezes, quando você encontra a palavra carne no Novo Testamento, ela significa fragilidade humana. Então, a gente é carne, significa que a gente é fraco, a gente tem as limitações de um ser humano. Outras vezes, essa palavra carne simboliza a natureza pecaminosa e rebelde que nós herdamos de Adão e Eva desde o pecado original. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nós, versículo 3, andamos na carne. Carne aí significa humanidade. Somos gente de carne e osso. Mas nós não militamos segundo a carne. E carne aí já significa orgulho, vaidade, soberba, desobediência. Aquele lado que o ser humano tem
e que desagrada a Deus e que se volta para o que não é agradável ao Senhor. Nós não podemos lutar na carne, com as armas da carne. E agora vem uma revelação profunda. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais. Como é que você vai derrubar o diabo? Como é que você vai derrotar os demônios com armas carnais? Falando mais alto, levantando a sua voz, formando conchavos. Como é que você vai utilizar armas carnais para vencer uma batalha que é espiritual? Então as nossas armas não são carnais, são espirituais. Paulo prossegue dizendo, e poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um castelo, dentro do qual se entrincheiram os inimigos. Então, um exército está avançando por uma região e ali existe uma fortaleza, um castelo. Se o exército não tomar esse castelo, o que vai acontecer é que quando o exército tiver avançado, lá do castelo virá o ataque, com flechas, com lanças, com pedras, ou com cavaleiros, com soldados que vão sair do castelo, atacar os soldados e retornar. Muito bem, o diabo tem fortalezas. O diabo constrói castelos. E sabe do que são feitos esses castelos? Aqui, Paulo chama a atenção para um tipo muito especial de castelo. Paulo diz, castelos feitos de pensamentos, de raciocínios, de ideias. Veja se não é isso que ele declara. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como é que o diabo constrói uma fortaleza na vida de um ser humano? Aqui. Com pensamentos, com ideias, com convicções. Então, o que o diabo faz é chegar para uma pessoa, e às vezes ele faz isso sozinho, outras vezes ele faz com a ajuda de alguém não muito sábio, e dizer, olha, você não presta para nada, você é burro, você é feio, quando você crescer você vai puxar carroça. E a gente acredita nisso. E aí a gente começa a agir de acordo com essa crença, de acordo com esse pensamento. Você deve se lembrar que Satanás é o pai da mentira. Então ele anda espalhando as suas mentiras. Ideologia de gênero é uma mentira espalhada por Satanás. Só para dar um exemplo. E assim tantas outras. Henry Ford dizia o seguinte, quer você acredite que pode, quer acredite que não pode, você está certo. Em outras palavras, aquilo que você acredita passa a ter para você quase que o poder de uma profecia. É um roteiro de um livro, de um filme que você vai tentar colocar em prática. Então, meus irmãos, não existe a possibilidade da gente mudar de vida sem mudar de pensamento. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 11, versículos 1 e 2, 12, versículos 1 e 2, diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você tem que começar a acreditar diferente, a pensar diferente, se você quiser ser uma pessoa diferente e levar uma vida diferente. Uma boa maneira da gente colocar abaixo as fortalezas de Satanás é lendo a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós confrontamos as mentiras de Satanás.
Espera aí, eu sempre ouvi que eu era burro, que eu era incompetente, que eu não ia servir para nada, mas aqui na Bíblia está dizendo que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, que eu sou importante, que eu sou especial. Aí as mentiras de Satanás começam a vir ao chão. E é por isso que Satanás não quer que a gente leia a Bíblia. Porque quando ele lê a Bíblia, as fortalezas começam a ser derrubadas. Isso é um tipo muito específico. É verdade também, Paulo não fala sobre isso aqui. Aqui ele fala mais das fortalezas raciocínios. Mas também existem as fortalezas sentimentos. Mágoa, ressentimento, ódio. Essas coisas muitas vezes se transformam num castelo, numa fortaleza dentro do coração humano, que nós precisamos colocar abaixo pela força do perdão, com o auxílio do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda é que não é uma briga material, carnal, é uma luta espiritual. Então, use armas poderosas em Deus. Quais são as armas poderosas em Deus? Uma eu já citei, é a Bíblia. Nós temos outras. A oração, o jejum, o culto, o louvor. São práticas devocionais, são as ferramentas que Deus nos dá, as armas que Deus nos concede, para que a gente possa lutar a luta do jeito certo e alcançar a vitória, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você com muito carinho, talvez existam castelos construídos no seu coração. Coisas que você ouviu de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, de uma professora, de um colega, de um chefe, até de um pastor, e que marcaram você. E essas fortalezas têm que ser colocadas abaixo, em nome de Jesus, para que você desfrute a liberdade que Cristo conquistou para você lá na cruz do Calvário. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer, o de derrubar as fortalezas, os castelos raciocínios, os baluartes conhecimentos, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Muito bem. O obreiro aprovado por Deus também é íntegro. Versos 7 a 11. A palavra íntegro significa inteiro. É o contrário de ter duas caras. Tudo bem? Um obreiro aprovado por Deus tem uma cara só. Ele é íntegro. Paulo fala sobre isso nos versos 7 a 11. Vamos olhar mais de perto. Estando prontos... versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Paulo está dizendo que era o que os coríntios estavam fazendo, não o que eles deveriam fazer. Vocês estão olhando as coisas segundo a aparência. Que vergonha! Então não é o que ele está mandando a gente fazer não, tá? Por favor. É o que ele está corrigindo os coríntios por fazerem. Olhais para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, nós também o somos. Paulo está se referindo àquelas pessoas que o criticavam lá na igreja de Corinto. Porque ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem, as cartas dele, de Paulo, são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Como eu disse agora há pouco, Paulo, nas suas cartas, era bastante enérgico, mas quando ele ia pessoalmente até os coríntios, ele preferia usar de um tom mais brando. Isso por amor àquela igreja. Mas os inimigos, os adversários dele, viam nisso uma duplicidade. Eles diziam assim, o Paulo tem duas caras. Ele é fingido. Quando ele está longe,
ele é muito valente. E escreve umas cartas cheias de faíscas. Mas quando ele chega aqui, não é nada disso. A presença dele é fraca. Aliás, o que eles diziam mesmo, irmãos? Como é que está escrito aí no versículo 10? A presença corporal dele é fraca e a palavra dele desprezível. Misericórdia. Imagina que o Paulo chegava lá na igreja de Corinto, pregava um sermão, e no final do sermão, o crente, não sei se era crente, né? O membro da igreja dizia: esse sermão foi desprezível. Amados, misericórdia. Era o apóstolo Paulo. Era aquele que Deus disse que era para ele um vaso escolhido. E ele pregava lá em Corinto e tinha crente que não gostava do sermão. Então, né, pastor Serginho? Há esperança para nós, pastores de hoje em dia. Não gostei do sermão. Olha, tinha gente que não gostava do sermão do Paulo. Dizia, a palavra dele é desprezível. E a presença física dele? É fraca. Eu imagino que Paulo não era assim um pregador fortão, altão, sarado, marombado, com aquela voz bonita, não é, pastor Damião? Talvez Paulo fosse um sujeito até vergado pelo tempo, pela luta, pelos açoites, pelos naufrágios, pelas prisões. E talvez ele tivesse alguma enfermidade física, como alguns suspeitam que fosse o famoso espinho na carne. Talvez a voz dele, já cansada, não alcançasse tanta gente. E aí, quando ele chegava ali, aquelas pessoas que julgavam segundo a aparência, diziam, esse sujeito aí não é de nada. Cuidado, irmãos. Peçamos a Deus sabedoria para não julgarmos segundo a aparência. Hoje em dia tem tanto crente indo atrás de pastor do YouTube. E nada contra ter pastor no YouTube. Mas é que tem pastor no YouTube que é aparência. Que é aparência. E fala bonito. E ao falar bonito, leva o crente para longe da Bíblia. Para longe da Escritura. Para longe da sã doutrina. Fica com Paulo, amém? Fica com Paulo. Ele não falava para impressionar, ele não falava para agradar as multidões, ele não falava para ter 1 milhão de seguidores no YouTube, ele falava o que Deus mandava ele falar. Tem essa sabedoria, irmão, nós precisamos ter essa sabedoria na verdade. E aquelas pessoas então confundiam a bondade de Paulo de não querer chegar sendo enérgico com as pessoas, com uma duplicidade de caráter. Aí o Paulo vai falar, olha, considerem isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presentes. Acho que a paciência do Paulo tinha acabado. E ele disse, olha, a próxima vez que eu for aí, vocês vão ver se eu sou mansinho, presente, e não sou firme, como nas cartas. Mas Paulo era assim, íntegro, inteiro, coerente. O obreiro aprovado por Deus tem Cristo como seu padrão. Versos 13 e 14. Nós já estamos quase terminando. Versos 13 e 14. Nós, porém, não ousamos... Eu pulei o 12, desculpem. Vamos falar o 12 também. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus designou para nós, para chegarmos até mesmo a vós, porque não nos estendemos além do que convém, para que, se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós, no Evangelho
de Cristo. Tinha algumas pessoas que Paulo diz, se comparavam. Se comparavam com quem? Com elas mesmas. E ao se compararem com elas mesmas, se achavam grandes pessoas. É como aquele menino que chegou para o pai e disse, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Aí o pai ficou feliz, né? E perguntou, por que, meu filho? E o menino respondeu, para ter um filho igual eu. Era mais ou menos isso. Era um pessoalzinho que tinha lá na igreja e que dizia assim, olha, Deus está de parabéns. Deus está de parabéns, porque ter um servo como eu não é para qualquer um. Vaidade, soberba, orgulho. Aí Paulo diz, a gente não é desse tipo que se compara consigo mesmo. A gente tem um padrão. O que é isso, gente, um padrão? Essa palavra está aí na Bíblia de vocês? Padrão? Ela aparece aí no versículo que eu li? Paulo diz, nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou. O que é um padrão? Um padrão é um modelo, é uma referência. Você faz uma medida, ou você faz uma roupa, ou você faz uma cor, enfim, o que você faz, e você estabelece aquilo como um padrão. Então, a medida tem que ser igual, a cor tem que ser igual, a roupa tem que ser igual, tem que seguir o padrão. Amados, atenção aqui agora. Qual é o padrão que Deus designou para a gente? Jesus Cristo. Então, qual é o modelo com que você tem que se comparar? Jesus Cristo. E quando você se compara com Jesus Cristo, você está bem na fita? Porque eu sei que eu não estou. Aí como é que você vai se orgulhar? Se vai descer. Um crente chegou para um pastor, no final do culto, apertou a mão do pastor e disse, pastor, olha, se todos os crentes fossem como eu, essa igreja seria uma bênção. Certamente o padrão dele não era Jesus. O que eu me lembro é daquele publicano, que nem ao menos ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse voltou para casa justificado, disse Cristo. Então, irmãos, sabe por que a gente se acha tão bom? Porque a gente se compara com quem é pior do que a gente. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos comparar com quem? Com Jesus de Nazaré. E aí, como diz o outro, o bicho pega. É isso mesmo. Até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E sejamos como Jesus. Esse é o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Então, o obreiro aprovado tem Cristo por padrão. Um servo de Deus precisa comparar-se com Cristo. Assim conservará a humildade e terá sempre um bom alvo para perseguir. Em outros dos seus textos, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em quinto lugar, o obreiro aprovado por Deus tem ética. Olha que interessante o verso 15 e o verso 16. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que à proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Quando o apóstolo Paulo saía para pregar o Evangelho, ele sempre procurava ir numa cidade onde ninguém tinha pregado ainda. Para que, como ele mesmo diz, não estivesse invadindo o campo missionário de outro obreiro. Era uma atitude ética. Infelizmente, os inimigos de Paulo não tinham essa ética, e quando Paulo ia numa cidade como Corinto, Paulo foi o primeiro a pregar o Evangelho em Corinto. O primeiro. Ele chegou ali em Corinto,
encontrou Áquila e Priscila, e os três então começaram a obra da evangelização, e milhares se converteram. Paulo foi o primeiro a pregar em Corinto, mas quando Paulo saiu de lá, vieram alguns inimigos, alguns adversários, que começaram a dizer: olha, esse Paulo não é apóstolo, ele não foi um dos discípulos de Jesus, e o que ele está ensinando está errado. Então aquelas pessoas perturbavam o trabalho do apóstolo Paulo, mas Paulo diz: olha, eu nunca vou pregar num lugar onde já tem alguém pregando. Isso é ética. Existem alguns grupos religiosos, irmãos, que a gente pode chamar de pescadores de aquário. Ao invés de irem evangelizar o perdido, vão atrás dos crentes. É tão bonito quando a gente vê um missionário indo lá na Cracolândia. Puxa, aquela pessoa está ali, desprezada pela sociedade. Aí o missionário vai até ali, abraça, fala de Jesus, tira aquela pessoa das drogas, Jesus liberta aquela pessoa, é uma nova criatura, aleluia! Mas o pescador de aquário não quer fazer isso. Ele bate palma na sua porta e diz assim: eu já sou evangélico. Não, que bom que você já é evangélico, mas olha só, lá na sua igreja não ensina certo, não. Vem fazer um estudo bíblico comigo. Isso não é coisa de igreja, isso é coisa de seita. Preste atenção. Quem vai em igreja para tirar a pessoa da igreja, para levar para o outro grupo, igreja não faz isso. Quem faz isso é seita. E quem fazia isso eram os inimigos do apóstolo Paulo. Paulo nunca fazia isso. Paulo dizia: se já tem gente pregando lá em Roma, glória a Deus, deixa lá os romanos, eu vou lá para a Espanha. Era esse o projeto final de vida dele. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se ele conseguiu realizar ou não. Mas a gente tem que tomar cuidado com os pescadores de aquário, que não querem o nosso bem, mas apenas o crescimento do seu grupo religioso. Sexto e último lugar. O obreiro aprovado por Deus busca a glória de Deus. Deus não reparte a glória dele com o homem. E quando o homem busca a própria glória, Deus não está neste negócio. Versos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, diz a Bíblia, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Houve um homem que foi considerado por Deus o maior dos nascidos de mulher, João Batista. E esse homem tinha um lema: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Quando o ser humano tem como lema o contrário: eu quero crescer, eu quero me apresentar, eu quero a fama, eu quero a honra, Deus não está neste negócio. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Busque a glória do Senhor e não a sua. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Queridos, eu acho muito importante esse capítulo 10, porque ele nos traz as características de um verdadeiro obreiro da seara do Mestre. E nós estamos vivendo numa época em que há muitos falsos obreiros. Nem todo mundo que se diz pastor é digno da sua confiança. Então, estudarmos um capítulo como esse, onde se separa o joio do trigo, e são apresentadas as marcas de um verdadeiro obreiro do Senhor Jesus, é muito proveitoso para a vida de cada um de nós. Creio eu que devemos procurar essas marcas na nossa própria vida, para que assim Deus possa usar-nos e sejamos sempre bênção e jamais maldição. E que Deus nos abençoe.